Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E essa fala sobre perdão vai ser a partir de uma psicografia que eu recebi do meu mentor espiritual, que se chama Emmanuel. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior que possa nos conduzir, nos amparar, possa estar conosco todos os momentos, abrindo os nossos canais de entendimento, abrindo o nosso chakra coronário, para que ele possa ter essa comunicação com a espiritualidade superior e possa absorver, através de todo o nosso corpo, todo o nosso sistema, todas as mensagens que são importantes para a nossa vida. Assim é, que assim seja. Gratidão a todos que estão aí presentes, acompanhando conosco esse momento. Pessoas do Centro Espírita, pessoas de outros centros, simpatizantes espíritas ou não espíritas, encarnados ou desencarnados. Então, vamos iniciar a nossa reflexão falando sobre o perdão. Jesus disse para a gente, né? Perdoai 70 vezes 7. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje, né? Sobre esse conselho de Jesus, né? Eu acho que Jesus deixou conselhos para a gente. Por como a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode optar por seguir ou não, né? Os conselhos de Jesus. Muitas vezes a gente esquece de seguir esses conselhos. Então, perdoai 70 vezes 7. Vamos enveredando pela fala, né, do Emmanuel, para a gente poder refletir sobre isso. É de conhecimento de todos que o perdão deve ser o nosso maior oferecimento a nós mesmos e ao próximo. Nós temos a nítida noção e a certeza de que nós, né, todo mundo que estuda bastante, todo mundo que está sempre aprofundado nas questões aí do espiritismo, temos a exata noção de que o perdão ele faz muito mais bem para quem perdoa. Porque muitas vezes uma pessoa que comete uma falta contra nós, essa pessoa às vezes aquilo não faz tanta diferença para a vida dela, ela fez aquilo ali, mas para ela foi corriqueiro, e algumas pessoas tomam aquilo como uma coisa tão pessoal, tão forte, tão íntima, que aquilo vai corroendo por dentro. E ela vai ficando, né, essa pessoa que foi atingida por aquela coisa, né, que a outra fez, vai corroendo. Eu conheço pessoas que falam assim, pode demorar 20 anos, mas eu me vingo de um mal que alguém me fez. Quer dizer, aquilo só corrói ele mesmo, porque o outro já está caminhando, já está indo para frente, e ele não conseguiu sair daquele momento em que a pessoa cometeu aquele ato com ele. Então, é importante que a gente compreenda que o perdão ele faz mais bem para nós mesmos que vamos perdoar, mas também faz bem para o outro, porque libera, né, energeticamente o outro daquele sentimento que a gente está sentindo, né? E se a gente puder chegar perto da pessoa e falar sobre essa questão, né, uma pessoa que a gente esteja brigada, numa oportunidade, a gente possa falar, olha, eu queria te pedir desculpas por algo que eu fiz e tal, ou, né, conversar sobre aquele ato, isso vai ser muito mais benéfico ainda para os dois lados. Às vezes outra pessoa vai ter a dimensão daquilo que ela causou em você, né? Se a gente conseguir chegar perto e conversar com amor, com compaixão, com benevolência, sempre com palavras que levem paz para o outro. Daí ele continua. Não sabemos, por conta do dom do esquecimento, o que fizemos às pessoas que nos circundam. Não temos ideia do bem ou do mal que causamos a elas em vidas pregressas paralelas nos universos e multiversos. Então, o que ele vem falar com isso? Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente tem uma antipatia de cara pela pessoa. Né? Parece que, nossa, aquela pessoa ali não está muito legal, não está descendo muito e tal.
Não existe uma antipatia de graça, não existe uma antipatia gratuita. Isso nos mostra que já houve problemas em momentos anteriores. Mas eu nunca vi aquela pessoa, eu não conhecia aquela pessoa. Isso nos mostra que existem vidas anteriores a essa nossa vida. Porque a gente não pode ter uma antipatia gratuita por uma pessoa simplesmente porque, não sei, ela fez esse gesto aqui e eu não gostei. Então, a gente não sabe, muitas vezes, o que a gente mesmo fez para aquela pessoa. E muitas vezes ela faz alguma coisa que nos desagrada. E isso vai fazer com que vá virando uma bola de neve, né? Eu vou fazendo uma coisa que desagrada ela me desagrada, e vem ela me desagrada, e eu desagrado, e assim. Então, a gente precisa parar esse ciclo vicioso. A gente precisa parar isso. Mesmo que a pessoa gere uma antipatia na gente, a gente precisa mudar a nossa visão com relação a ela. A gente precisa trabalhar para que a nossa visão seja diferenciada em relação a ela. Com oração, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade, que nos dê compaixão, que nos dê compreensão, que nos faça olhar para aquela pessoa com benevolência, tirando aqueles sentimentos negativos que a gente tem, né, de dentro da gente, para poder colocar no lugar sentimentos que sejam mais assertivos, sentimentos que vão fazer bem para a gente. A gente não sabe, a gente tem o dom do esquecimento a cada encarnação, a gente não lembra, né, de encarnações anteriores. Muitas pessoas até criticam isso, falam assim, mas se realmente existe uma vida anterior, a gente devia lembrar, para poder, então, saber o que a gente fez e trabalhar no sentido de modificar. Todas as pessoas, e nós estamos na Terra ainda, né? Nem todas as pessoas, principalmente de um planeta como a Terra, que é um planeta ainda muito primitivo, estão preparadas para lembrar-se do que fizeram em vidas anteriores. Até mesmo em terapias de regressão, o próprio terapeuta tem que tomar bastante cuidado. Se a pessoa não visualizou, e o terapeuta visualizou algo de uma vida anterior, tem que tomar cuidado, porque às vezes se ele falar para a pessoa, ela vai ficar assustada, ela não vai se aceitar, ela vai se culpar, vai se remoer por coisas que já foram, que já estão no passado, mas ela não está preparada para ouvir aquilo que ela fez numa vida anterior. Ela não vai aceitar aquilo como verdade, porque a gente não fez só coisa boa. A gente fez muita coisa. A gente passou por muitas etapas, a gente passou por vários estágios até a gente atingir o nível que a gente está. Né? Por isso que a gente também não deve julgar, por exemplo, uma pessoa que comete crimes. Nós já cometemos crimes em vidas anteriores, em vidas pregressas. Nós já fomos como aquela pessoa. Nós fomos espíritos que tinham ainda uma percepção muito pequena do bem. Se a gente está na Terra, a gente passou por esse processo, porque senão a gente não estaria. A gente estaria num planeta mais evoluído, a gente estaria num planeta em que o bem prevalece, na Terra o mal ainda prevalece. Então, a gente precisa ter cuidado com as pessoas. A gente não pode ter uma antipatia, quer dizer, a gente pode ter, mas a gente não deve fazer com que uma antipatia gratuita, por exemplo, se perpetue, né, na nossa existência, porque aquilo vai fazer muito mal para a gente. A gente precisa trabalhar o perdão, mesmo que a gente não saiba nem o que a gente está perdoando ali, mas vamos trazer o perdão para a nossa vida. Então, vem alguém, você tem uma antipatia gratuita por aquela pessoa, você já começa a orar e vigiar a si próprio, para que aquele sentimento possa ir diminuindo, e possa sendo colocado no lugar o sentimento de benevolência e compaixão, para que a gente possa, então, lidar com aquela pessoa de uma maneira saudável, de uma maneira interessante. Nós não sabemos o que nós fizemos a ela nas outras vidas, não sabemos o que ela fez a nós. Então, essas antipatias gratuitas, geralmente, elas vêm de algo que já aconteceu numa vida pretérita. Pode ser, é uma hipótese, né? Dentro do que a gente acredita no espiritismo. Se hoje alguém nos ofende, pode ser que seja porque ofendemos esse alguém em um momento pretérito. Não importa. O importante é termos o coração, aqui ficou faltando o seu coração aberto para perdoar. Então, assim, é isso que eu acabei de falar, né? Então, olhar para a pessoa, antipatia, vamos olhar para dentro da gente e curar isso dentro da gente.
pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade, pedindo a Jesus que coloque no nosso coração o perdão, mesmo que a gente não saiba do quê. Né? E isso é muito lindo, isso é uma atitude muito bacana, é uma atitude que a gente deve sempre consolidar dentro de nós mesmos. É necessário pontuar que só nos ofende ou humilha aquele a quem damos poder para tal ato. Pois, se tudo o que a pessoa está falando não fizer sentido para a nossa existência, para a nossa vida, é porque não nos pertence. E não precisamos, portanto, assumirmos como nosso. Isso aqui é uma coisa muito importante, é um exercício que a gente pode tentar fazer diariamente, né? Alguém vem e fala aquele monte de coisa para você. Você olha para a pessoa e fala assim, gente, mas isso não faz sentido para mim, eu não sou essa pessoa, né? A gente pode até parar para pensar, peraí, será que eu realmente ajo dessa forma que essa pessoa está falando? Aí a gente pode fazer uma autoanálise, perceber se aquilo realmente é verdade. Se for verdade, a gente pode modificar aquilo, né, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, falar assim, nossa, realmente essa pessoa está falando isso e tem sentido, dentro de mim eu estou vendo que isso existe. Mas se aquilo não faz sentido para você, pode ser simplesmente algo que ela sente, que ela está cansada de sentir, que ela está jogando em cima de você para se livrar daquilo de alguma forma. Então, se não faz sentido para a gente, se aquilo não tem nem nada a ver com a gente não precisa se sentir ofendido, a gente não precisa se sentir humilhado. A gente pode simplesmente devolver para o remetente com consciência. Quando a gente devolve com consciência, a gente devolve com luz, a gente devolve com amor, para que a pessoa perceba o ato que ela está cometendo e para que ela modifique esse ato, certo? Então, quando isso acontecer, ao invés de absorver aquilo como nosso, ao invés de trazer aquilo para a gente, ficar sofrendo com o que o outro disse, nossa, o outro me vê assim, a maneira como o outro nos vê é a maneira como o outro nos vê. A gente não pode modificar isso de uma hora para outra. Durante o processo, enquanto ele vai conhecendo a gente, de repente ele vai até mudar a maneira de ver a gente. Mas se não mudar também, é uma escolha do outro. A nossa escolha é que tem que ser assertiva. A gente não pode mudar ninguém. A única pessoa que a gente pode mudar é a gente mesmo. Então, a gente precisa sempre trabalhar nessa perspectiva. Tá bom, ele me falou isso tudo. Isso aqui fez sentido para mim, eu vou trabalhar isso em mim para modificar. Todo o resto não fez sentido para mim. Então, eu devolvo para o remetente com consciência e não trago para o meu campo áureo, não trago para o meu campo energético. Porque assim, eu não vou assumir aquilo como sendo meu. Eu não vou assumir aquilo como eu. Eu não vou ter o retrato que o outro tem de mim como verdade para mim. Eu não vou comprar o que o outro vê e que não é verdade para mim, certo? Então, se não faz sentido o que o outro está dizendo, a gente não precisa se sentir humilhado, a gente não precisa se sentir ofendido. Mas eu sei que esse exercício ele ainda é muito difícil para a gente. Mas é um exercício que a gente pode fazer diariamente. Alguém ofendeu? Peraí, isso aqui tem a ver comigo? Isso aqui realmente sou eu? Isso aqui isso aqui não. Então, isso aqui eu devolvo para o remetente com consciência e isso aqui eu vou trabalhar em mim, certo? É um exercício que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia, no nosso processo existencial. Quando conseguirmos compreender isso e alcançarmos essa maturidade espiritual, não iremos mais necessitar perdoar, porque não seremos atingidos por aquilo que nos é dito. Não seremos humilhados pelas palavras e ações do outro. Olha que bonito, né? Então, a partir do momento que a gente consegue compreender o que realmente faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim, e eu não puxo para mim esses ganchos e ataques psíquicos do outro, para o meu campo áureo, eu consigo então fazer, não, isso aqui não é meu, eu devolvo para o remetente com consciência, eu não vou mais precisar perdoar, porque eu não vou mais me sentir ofendida, eu não vou mais me sentir magoada, eu não vou mais me sentir humilhada, certo? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. É muito difícil, e se a gente não conseguir no primeiro momento, não tem problema, a gente tem que entender que a gente é um ser em processo de evolução
e aí trabalhar. Nossa, ele falou isso tudo, eu fiquei com uma dor de cabeça, eu fiquei tão mal naquele dia. Na semana, você vai tirando tudo de dentro de você. Como? Com oração, com meditação, né? Porque assim você vai trabalhando aquilo dentro de você para aquilo ir saindo, para aquilo ir sendo expelido de você, certo? Agora, com o exercício, a gente vai conseguindo paulatinamente trabalhar para que a gente possa, então, num determinado momento, não trazer mais para nós o que não é nosso, deixar com a pessoa que falou. Porém, enquanto ainda captamos como sendo para nós tudo que o outro fala, ainda estaremos frágeis e vulneráveis e iremos precisar de exercitar o perdão. Então, enquanto enquanto a gente ainda captar aquilo como sendo nosso, quando a gente ainda aquilo como sendo enquanto a gente não tem essa maturidade espiritual para poder entender que aquilo é do outro e não nosso, e aquilo nos atingir, a gente ainda vai ter que praticar o perdão, né? Porque é o nosso estágio natural aqui na Terra. A gente não precisa se sentir inferior se a gente não conseguir esse exercício aí. É o nosso estágio natural aqui na Terra. Então, a gente vai trabalhando isso de modo que a gente vai aos pouquinhos aprendendo isso e aos pouquinhos entendendo que nem tudo que falam para nós realmente é para nós, né? Então, a gente vai amadurecendo, vai entendendo e não vai mais puxando nada, né? Muitas pessoas falam para mim assim, eu sou uma esponjinha, eu puxo tudo das pessoas, né? Eu puxo inveja, eu puxo ciúmes, se a pessoa chegar mal, eu puxo aquilo. Não adianta, você na verdade não puxa, você compartilha a mesma energia com a pessoa, porque a pessoa continua com aquela coisa, e você vai compartilhar aquela energia, então você não está fazendo bem nem para a pessoa, nem para você. Você não puxa, a coisa continua com a pessoa, a energia continua com a pessoa, e vai passar, e vai vir para você também, certo? Então, essa coisa aí de ser esponjinha e tal, vamos deixar de lado, e vamos começar a trabalhar essa outra questão, de devolver com consciência, devolver para o remetente com consciência, para que a gente possa, então, viver o nosso dia bem. A gente não precisa puxar nada de ninguém. A gente não precisa compartilhar energias negativas com ninguém, porque é compartilhamento, percebe? A gente não está fazendo com que ninguém se livre daquilo. Então, mas seria muito injusto a gente puxar tudo para a gente, né? E deixar, e as outras pessoas não precisarem trabalhar, só a gente. Não, todo mundo tem que trabalhar. Cada um tem que trabalhar o seu. E a gente não tem responsabilidade sobre o que é do outro. A gente tem responsabilidade sobre o que é nosso. Perdoar é virar a página, é dar a oportunidade a si mesmo de começar de novo. Repare que ele fala a si mesmo, né? Quando a gente perdoa, a pessoa libertada é a gente, né? A gente se liberta. De se libertar do que prende a situação, do que prende as situações pregressas e caminhar para frente, confiando na vida, no mundo, nas pessoas e nas mudanças que ocorrem, se assim se permitir viver. Muitas vezes, aquilo que consideramos muito importante se revela ínfimo, frente a outras coisas que minimizávamos. Então, assim, quando a gente está focando muito numa coisa, a gente está lá naquele looping temporal, daquele acontecimento que me aborreceu, que me deixou brava, que me deixou, né? Eu não consigo ver coisas boas. Eu só estou parada naquele momento ali, vivendo só aquilo, assim, né? Dessa maneira aqui, só estou vendo aquilo, só aquilo, só aquilo. Quando eu saio daquilo, eu abro o meu campo de visão e consigo ver outras coisas. E às vezes eu passo a perceber que coisas que eu considerava extremamente importantes não são tão importantes assim. E coisas que eu deixei de valorizar, que eu minimizava, passam a ser muito mais importantes na minha vida, porque eu abri meu campo de visão. Porque eu saí daquele looping temporal que me prendia àquele aborrecimento que me fez mal naquele momento histórico da minha vida. E eu, então, perdoei, eu virei a página para continuar a minha vida. Enquanto a gente fica focado naquela coisa que a gente não consegue perdoar, a gente não consegue virar a página. A gente fica preso lá naquele momento do passado. E vamos lembrar, o passado faz parte do passado.
ele já era, ele não existe mais. O que existe é o meu agora, o que eu estou plantando no meu agora. Então, eu vou continuar vivendo lá no passado ou eu vou começar a viver no meu agora? Essa decisão eu preciso tomar. Eu preciso tomar para poder caminhar, para poder andar para frente na minha vida. E quando a gente toma essa decisão, a gente então vira a página, deixa aquilo para lá, perdoa e caminha, né? Libera o nosso caminho para poder seguir em frente. Quanta importância que estamos dando às situações, aos acontecimentos, às pessoas, que está fazendo com que se tornem maiores e mais poderosas sobre nós? A gente só vai ser ofendido, humilhado, pisado por aquelas pessoas para quem a gente dá poder para isso. Então, para quem a gente está dando poder? Para quem? Para qual acontecimento? Para qual situação? Eu estou presa numa situação lá no passado e enquanto eu não me liberar daquela situação, eu não vou conseguir caminhar como eu gostaria. Sim, isso acontece com a gente, porque a gente precisa trabalhar exatamente esse virar a página, esse perdoar de verdade, né? Então, parando de dar poder a pessoas que, num certo momento, por um desequilíbrio qualquer, falaram ou fizeram coisas que nos magoaram. Provavelmente aquilo não era para nós, aquilo era um problema dela. E nós tomamos como nosso. Então, para quem a gente está dando poder? Para nós mesmos? A gente está se empoderando de Deus? A gente está respirando Deus? Ou a gente está dando poder a outra pessoa de entrar no nosso campo áureo, deixando a nossa vibração cair, abrindo caminho para que essa pessoa possa fazer da gente o que a gente quiser? Quanto poder a gente está dando para os outros? Quanto a gente está dando de nós para os outros? Quantas ideias dos outros a gente está comprando como verdade para a nossa existência? Quanto mais atenção damos a qualquer coisa, mais ela se torna grande e poderosa em nossas vidas, né? Tem até um mito grego, nos 12 Trabalhos de Hércules, que fala sobre isso, né? Ele passou numa floresta e viu lá um bichinho pequenininho e pisou nele. Quando ele pisou no bichinho, o bichinho cresceu. Daí ele começou a dar muita atenção para esse bichinho. Quanto mais atenção ele dava, mais ele ia crescendo, crescendo, crescendo e se tornando um monstro gigante na vida dele. Aí a ninfa que protegia o Hércules falou assim para ele: isso aí é um diamond da dificuldade. Quanto mais você dá atenção para ele, mais ele cresce. Quanto menos você foca nele e vai no caminho da solução do seu problema, ele vai voltar para o tamanho dele pequenininho. Então, a gente muitas vezes dá muita atenção para os problemas da nossa vida, ao invés de dar atenção para as soluções desses problemas da nossa vida. Há uma grande solução para muitos problemas que a gente tem é o perdão. Então, em vez de a gente focar na ofensa que a pessoa nos fez, vamos focar de que maneira eu posso perdoar essa pessoa, de que maneira eu posso trabalhar no sentido de perdoar essa pessoa. E aí eu vou caminhando, e aquele problema que é enorme para mim vai se transformar numa coisinha ínfima. E o meu perdão vai ser tão abrangente que vai acalentar meu coração de amor, de benevolência, de compaixão, e eu vou me embebedar disso. E aí é bom. Então, vamos mudar o nosso foco de atenção. Ao invés de focalizar na mágoa, na dor, na humilhação, vamos focalizar o perdão. Como que a gente faz essa mudança? Através da oração. É a oração que vai proporcionar essa mudança. Por que, então, ao invés de focalizarmos as situações, acontecimentos, pessoas de forma negativa, observando somente o lado sombra, não fazemos o contrário? Então, ao invés de a gente olhar para as pessoas, para as situações e para os acontecimentos e focalizar o lado sombra dessas pessoas, situações e acontecimentos, por que a gente não olha o lado luz? Por que a gente sempre tem que olhar o lado sombra? A gente pode sim olhar o lado luz e perceber que esse lado é muito mais interessante do que o lado sombra. A gente tem mania de reforçar nas pessoas que a gente convive, nas pessoas que a gente conhece,
o lado sombra, os defeitos dessa pessoa, aquilo que ela traz de mal para a gente. E se a gente olhasse o que ela faz de bom? Né? Essa pessoa fez isso, isso e isso de bom para mim, então isso é legal. Eu vou valorizar mais essa parte boa do que essa parte que é a sombra dela. Todos nós estamos no processo de crescimento. Em determinados momentos da nossa história, a gente vai, sim, tá numa baixa de energia e vai deixar o nosso lado sombra aparecer mais. Todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida. Mas a gente pode olhar para essa pessoa que está passando por esse momento e olhar com benevolência, com compaixão e conseguir identificar a luz que tem nela. Foi isso que Jesus pediu para a gente todos os momentos da nossa vida, né? Que a gente pudesse olhar para a luz que brilha dentro de cada ser, porque todos os seres têm a partícula de Deus dentro dele. E a partir do momento que a gente tem a partícula de Deus, é impossível que as pessoas tenham a sombra mais... que as pessoas só tenham sombra. Não, elas têm luz e sombra. Então, quando a pessoa estiver mostrando muita sombra para a gente, vamos parar, conversar com ela, se a gente tiver intimidade, e mostrar para ela própria que ela tem uma luz muito grande. Nossa, você está fazendo isso, mas você é uma pessoa tão iluminada, você tem isso, isso e isso de bom, você tem isso, isso e isso que você pode aproveitar na sua existência, né? Então, vamos exacerbar o lado luz de cada um. Isso também vai fazer com que a gente se aborreça menos, com que a outra pessoa possa, de repente, até... Às vezes ela não vai nem dar atenção para a gente, nem vai dar a bola, vai achar a gente muito chata. Mas pelo menos ela vai, então, refletir, né, longe, sem estar ali falando na nossa cabeça. Às vezes a gente precisa ser ouvido, mas também a gente não pode ser ouvido que seja assim, alguma coisa que traga malefícios para nós. A gente sempre tem que pensar nisso. A caridade, ela vai até onde aquilo é benéfico para a gente. Né? A partir do momento que aquilo está fazendo mal para a gente de alguma forma, a gente tem que mudar a maneira de fazer caridade, porque a nossa responsabilidade somos nós, não de uma forma egóica, mas de uma forma de crescimento e estabelecimento de luz, certo? Observar o que situações, acontecimentos e pessoas têm de positivo, dar enfoque à solução para que ela se torne latente e visível do que é o problema. Assim, ele se tornará ínfimo frente às múltiplas possibilidades de solução. Então, sempre olhando o lado positivo, sempre olhando a luz que pode brilhar naquela pessoa, naquela situação. Uma coisa interessante que a gente vê é perguntar quais as lições e os aprendizados que estão vindo para mim a partir dessa experiência. Mesmo que seja uma experiência dolorida, mesmo que seja uma experiência que para a gente parece que era desnecessária, se a gente está passando por ela é porque a gente buscou aquela experiência de alguma forma. A nossa escolha nos levou àquela experiência. Então, vamos tirar o melhor proveito possível dessa experiência, no sentido de observar qual que é o aprendizado que a gente está tendo com essa experiência, qual que é a lição que a gente pode tirar disso, qual que é o motivo dessa situação que vai levar a gente a um crescimento A, B ou C, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar em nós. Dar enfoque à solução e não ao problema. Dar enfoque à luz e não à sombra. Dar enfoque ao perdão e não à mágoa, à humilhação. Mudar esse ângulo de visão. Essa inversão de ângulo de visão vai trazer e abrir possibilidades de começarmos a visualizar tudo por outra perspectiva, inclusive a capacidade de perdoar. Então, tudo vai se modificar, como eu falei, né? A gente vai visualizar, então, a gente tem um problema. Em vez de visualizar o problema, a gente vai visualizar o quê? A solução. A gente tem uma dor, em vez de focalizar a dor, a gente vai focalizar na cura. A gente tem uma mágoa, em vez de a gente focalizar a mágoa, a gente focaliza o perdão. Então, mudando o ângulo de visão, a gente consegue encaixar tudo na nossa vida de uma maneira muito mais interessante do que continuando com aquela visão anterior.
Em seguida, a capacidade de compreender que cada um dá o que tem. Então, é muito importante isso, a gente entender que cada um só dá aquilo que efetivamente tem, né? Eu vou dar o que eu tenho para dar. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, se eu não tenho perdão para dar, eu não vou dar perdão. Se eu não tenho benevolência para dar, eu não vou conseguir dar benevolência. Eu só dou o que eu tenho. Então, eu preciso focar bastante nisso e entender também que o outro só dá o que tem. Então, se ele está dando aquilo para nós, a gente não pode exigir mais do que aquilo, é o que ele tem, pelo menos naquele momento. No momento seguinte, pode ser que ele tenha uma coisa muito melhor para dar ou não, ou continue naquela mesma perspectiva. Mas a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, né? Ou então a gente se afasta delas. Essas são as duas opções que a gente tem. Na maioria das falas das pessoas para nós, elas estão percebendo os próprios defeitos, problemas e precisam se livrar deles. Então, jogam em quem está próximo, fazendo com que haja a sensação de alívio, que é passageira. E logo, após tudo aquilo, volta a atormentar quem desabafou erroneamente. Então, assim, na maioria das vezes que as pessoas vêm para cima da gente com muita raiva, com muito ódio, com muita... Ela está jogando em cima da gente aquilo que está preso dentro dela. Na maioria das vezes não é para a gente, é para ela desabafar, mas ela não entende isso muito bem. Então ela vai jogando aquilo em cima da gente, vai jogando aquilo de alguma maneira em cima da gente. E aí a gente às vezes fica ofendido, fica humilhado, fica com aquele monte de gancho, ataque psíquico na cabeça, achando que a gente é inferior, tomando aquilo como verdade, e aí a gente entra no processo de vitimização, e isso vai ser muito atormentador para a nossa existência. Então, pessoal, vamos aprender a nos conhecermos, né? A olhar para dentro da gente, reconhecer quais são as nossas virtudes, quais são os nossos defeitos, para que a gente possa, então, na hora que isso acontecer com a gente de alguma maneira, saber se aquilo realmente é nosso retrato ou se aquilo é alguma coisa que a pessoa está falando e não tem nada a ver com a gente. E aí a gente devolve para o remetente. Outras vezes existe um processo kármico. Então, ele está falando aqui de maneiras das pessoas ofenderem a gente, né? Então, nesse primeiro ali, foi quando ela joga em cima da gente aquilo que é dela e não nosso. Outras vezes, por conta de um processo kármico, em que um devolve ao outro em vidas sucessivas, em um looping temporal, as ofensas e males que verificam um no outro. Então, assim, numa existência, eu fui muito má com uma pessoa, muito má. Eu era, tipo, patroa dessa pessoa, ou, tipo, a pessoa era minha escrava, alguma coisa assim, lá na época da escravidão no Brasil, vamos pensar assim. Era má, mas, assim, perversa com essa pessoa. Aí, passou uma existência, a gente reencarna, agora ela está numa posição ou equivalente à minha ou acima da minha. E ela, então, vai despejar em mim toda aquela maldade que eu fiz com ela. E isso vai virando uma bola de neve. A gente vai vivendo um looping temporal que a gente não consegue sair. Sempre naquela coisa de vingar alguma coisa que alguém fez com a gente. Não vale a pena. Quando a gente perceber que está num processo parecido com esse, e nós espíritas, a gente tem a capacidade de olhar para uma situação e perguntar: por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Isso é válido para a minha vida? As respostas vêm na nossa cabeça na mesma hora. E aí a gente pode modificar aquilo, sempre com a oração, né? A gente pode trabalhar dentro de nós com a oração e reverberar através de irradiação mental uma oração para aquele que a gente está aí, né, com raiva, rancor, ódio, porque a oração vai limpando tudo que está ao nosso redor. Nem sempre houve a intenção de machucar, mas o sentimento em quem se machucou se torna grande, maior do que ele mesmo, e não se consegue alcançar o perdão, e isso vai perpetuando vida após vida, vai se perpetuando vida após vida. Ele está falando o seguinte, por exemplo, às vezes eu fiz alguma coisa, por exemplo, eu fiz uma brincadeira com uma pessoa, e a pessoa não gostou da brincadeira. E ela ficou brava comigo. E para mim foi uma brincadeira. E a pessoa ficou brava, muito brava comigo. E passou, né? Aí a gente
desencarnou, reencarnou, na vida seguinte a pessoa ainda está brava comigo. E ela continua brava comigo. E ela não sabe nem por que ela é brava comigo, mas ela está brava. E ela vai querer fazer alguma coisa sempre para me atingir porque ela acha que eu sou antipática. Isso já vem lá da outra vida. Aí a gente se reencarna numa outra vida e continua. Então, a gente precisa parar esse movimento. Por isso que quando a gente sente uma antipatia gratuita por alguém, a gente precisa trabalhar isso em oração para modificar isso em nós. Né? Porque provavelmente é uma situação desse estilo que aconteceu aí em vidas pregressas. Em outra situação, em outras oportunidades, a pessoa se vê em nós o espelho do que ela é. E isso ocorre na maioria dos casos. Na maioria dos casos em que ocorre uma antipatia, em que ocorre... A pessoa está vendo em nós o espelho do que ela realmente é. Então, recusa aquilo, pois percebe nele de modo inconsciente e procura rebater para esconder. Então, a pessoa não quer assumir aquilo dentro dela. Aí é aquele caso que a gente vê, a gente fica fazendo julgamentos, né? A gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, como que aquela pessoa pode ser assim? Que absurdo isso! Que coisa absurda ela agir dessa maneira. Quando isso acontecer com a gente, é melhor a gente olhar para aquela pessoa e analisar se aquilo está em nós, porque se aquilo está incomodando tanto a gente, é porque provavelmente também está em nós. E aí a gente precisa modificar em nós para poder, então, fazer com que aquilo não incomode mais. A partir do momento que aquilo não incomodar mais tanto quanto incomodava antes, é porque a gente conseguiu trabalhar em nós. Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência. Então, vai acontecer algumas situações em que ela vai julgar, em que ela vai falar mal por trás, e isso vai gerar, às vezes, situações em que a gente precisa também de perdão. Essas situações todas que a gente viu, e muitas outras, elas com certeza vão ser acompanhadas por processos obsessivos vários. Por isso, é importante observarmos a palavra do mestre. As palavras do mestre, estarmos sempre vigilantes na oração, para que nos observemos incessantemente, para não deixarmos nosso campo vibracional entrar em queda. Sempre estar consciente do que é nosso e do que vem de fora de nós. A obsessão vem de fora de nós. Então, se a gente está aqui tranquilo, calmo, uma situação irritou a gente, nosso campo vibracional vai cair. E aí, vão vir irmãozinhos que estão compactuando com aquele campo vibracional para poder impulsionar aquele sentimento que você começou a ter de raiva, de rancor. E aí aquilo vai crescer em você de um jeito que você vai ficar assustado. Por quê? Porque não é seu, né? Um pouquinho é seu. E aquilo está sendo potencializado pela obsessão. Então, nesses casos em que a gente não consegue perdoar, em que a gente não consegue se controlar, a gente age mais com um instinto, mais com a reação do que com a ação, provavelmente a gente tem um irmãozinho ali que está se aproveitando daquele momento e com a nossa permissão, porque a gente baixou o campo vibracional, ele entra no campo áureo da gente e começa também a trabalhar no sentido de botar mais lenha na fogueira, né? Para que a coisa fique de um tamanho, uma proporção maior. Esse irmãozinho pode ser um espírito zombeteiro, pode ser um espírito inimigo nosso, ou inimigo da outra pessoa, pode ser um inimigo do passado, pode ser um inimigo do presente, enfim, existem múltiplas possibilidades, não dá para a gente enquadrar, né? Existem possibilidades aí 1000, né? Pode ser até um desconhecido, mas que está ali só compactuando com a mesma energia que você para poder fazer o circo pegar fogo. O importante e fundamental em todas as situações pelas quais a gente passa é ter compaixão e trabalharmos a partir disso a capacidade do perdão e do auto-perdão. A gente precisa trabalhar o perdão, mas a gente também precisa trabalhar o auto-perdão. Não adianta a gente, se a gente não tiver o auto-perdão, a gente não tem perdão para dar, né? Lembra disso? A gente só dá o que a gente tem. Então, a gente precisa trabalhar o auto-perdão. Tá bom, naquele momento eu realmente não estava bem, eu vou me redimir, vou pedir desculpa, eu vou modificar a minha atitude, numa próxima vez eu não vou fazer isso. Se eu puder, eu vou perto da pessoa, peço lá a desculpa para ela, né? E aí, depois, trabalhar o perdão, sim?
porque assim a gente está dando o que a gente realmente tem e aquilo não fica uma coisa superficial, fica alguma coisa bem profunda. Precisamos trabalhar a autoestima a partir da reforma íntima. Isso é fundamental para que a gente possa, então, trabalhar naquele processo de que o outro fala não tem a ver comigo. Eu só vou conseguir compreender isso quando a minha autoestima estiver bem equilibrada. E eu vou conseguir ter uma autoestima bem equilibrada com a reforma íntima. Precisamos, a partir disso, compreender e aceitar quem somos para termos a ciência dos nossos defeitos e de qualidades. E, então, separar na fala de quem sofre o que realmente está em nós e trabalhar isso para modificar, sendo grato a quem nos alertou. Então, aquela pessoa que veio falando aquele monte de coisa para a gente, tudo que a gente perceber que é verdade, a gente já deve até agradecer a pessoa, nossa, obrigado por ter me alertado com relação a isso. Mas o que não for verdade, a gente não tem que assumir como nosso. E ele continua, então, e ter a clarividência para desenvolver com consciência, para devolver com consciência o que é do outro, sem que aquilo nos atinja, e fazendo com que se transforme em luz para quem arremessou em nós. Então, quando a gente percebe que muitas das coisas que a pessoa falou não tem nada a ver com a gente, devolve para o remetente com consciência e segue o seu caminho, sem comprar essa visão do outro para você, porque assim você vai conseguir caminhar na Terra com mais leveza, com mais graça, com mais glória. Vamos lembrar, né? Como que a gente reencarna em cada planeta? A partir do nosso peso perispiritual. Então, quando a gente vai reencarnar, o nosso peso perispiritual é levado em conta. Como assim? Se a gente tiver um perispírito pesado, a gente vai reencarnar em planetas mais primitivos. Se a gente tiver o perispírito leve, a gente vai reencarnar em planetas mais evoluídos. E como que se vê isso? O que pesa na gente? O que pesa na gente na nossa trajetória? Os sentimentos como raiva, ódio, rancor, isso tudo é muito pesado para a gente. Então, isso vai fazer o nosso perispírito ficar pesado. Quanto mais a gente tem esses sentimentos, mais o nosso perispírito fica pesado. E a gente vai reencarnar, então, num planeta mais primitivo. Quanto mais a gente se liberta desses sentimentos e vai colocando no lugar sentimentos como amor, compaixão, benevolência, né? A gente vai criando mais consciência e o nosso perispírito vai ficando mais leve. Então, a leveza é sempre a nossa verdade e o peso é sempre a nossa mentira. Sempre diante de uma situação, a gente deve se perguntar, isso é leve ou pesado? Se for pesado, é a nossa mentira. Se for leve, é a nossa verdade. E a gente sempre deve levar em conta também que o outro tem o direito de escolha. E a gente não pode escolher pelo outro. Ah, mas essa escolha que ele fez está errada, ele vai quebrar a cara. Ele fez a escolha, ele precisa passar por aquele processo. Quantas vezes a gente fez escolhas erradas, a gente quebrou a cara e aprendeu? Então, a gente tem que estar ali para receber a pessoa quando ela quebrar a cara, como a gente viu. E se ela não quebrar? E se der certo? A gente tem que estar ali para aplaudir também. E não para tentar provar que a gente estava certo. Nossa, deu certo, que bom. Eu achei que ia dar errado, mas eu estava errado. Então, a gente precisa sempre ter essa medida, essa leveza para lidar com a vida e com o outro. Sempre a leveza é a nossa verdade, o peso, a nossa mentira. Vamos trabalhar, portanto, a reforma íntima, a autoestima, para chegar à reforma íntima, para a gente ter consciência de quem a gente é e assumir como verdade aquilo que a gente é naquele momento. E saber que a gente pode ir se modificando no processo com as nossas atitudes na nossa caminhada existencial. Então, como o Mestre Jesus disse, perdoai 70 vezes 7, sempre. Né? Esse caminho é o caminho que vai fazer com que a gente fique leve. Quanto mais a gente põe raiva, rancor, ódio, mágoa dentro da gente, mais a gente fica pesado. Quanto mais a gente vai se libertando desses sentimentos, mais a gente vai ficando leve, mais a gente vai conseguindo caminhar na Terra como a flor de lótus, né? A flor de lótus é uma flor belíssima,
que paira sobre a lama, ela não se mistura com a lama, ela paira e embeleza aquele lamaçal. Nós vamos poder caminhar na Terra assim, quanto mais a gente conseguir alcançar a leveza. A leveza, portanto, é a retirada de sentimentos, de crenças negativas, de coisas que nos prendem a padrões vibracionais muito baixos. E o peso é a gente ficar neles, nas crenças negativas, nos sentimentos que nos levam para baixo. Isso é pesado. Essa, então, foi a psicografia que Emmanuel mandou ontem, né, para mim, e pediu que eu passasse essa mensagem para vocês hoje aqui. Emmanuel é um mentor, um dos meus mentores espirituais, que de vez em quando me envia, então, um texto para a gente poder refletir sobre. Gratidão, pessoal, pela companhia de vocês. Mais uma quinta-feira aqui, na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu aguardo vocês na próxima quinta com mais uma reflexão. Gratidão a todos. Namastê. Beijo no coração. Até semana que vem.